Boa noite, como é bom estarmos juntos nessa noite e importante que você possa estar com o seu coração aberto, porque você vai receber o que de mais sagrado, que é a palavra de Deus, que você possa estar em santidade, aguardando, e a resposta que Deus tem para a tua vida, aquilo que você tanto anseia. Tá? Vamos ficar aí junto nesse tempo oportuno, um tempo curto, mas é tão importante para que possamos crescer na presença de Deus e nos alimentarmos da palavra de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite. Sabemos que a vossa palavra, Senhor Deus, é para ser meditada, lida, Senhor, compartilhada, porque há poder na vossa palavra. E aqueles que estão nos ouvindo, para a glória de Deus, que o Senhor possa fazer obras tremendas em sua vida. Fale conosco em nome de Cristo Jesus. Amém.
O tema da mensagem de hoje será a justiça do homem e a justificação de Deus. A justiça do homem e a justificação de Deus. Então a gente vai ver essa diferença. Lá em 2 Samuel capítulo 16, Davi era rei e acabou perdendo o reinado para Absalão, que era o seu filho. Então ele teve que sair depressa, né? Juntamente com a família, juntamente com os soldados que o apoiavam. E no meio do caminho ele era apoiado, né? Ou não era apoiado pelas comunidades que ele passava. E um personagem chama Simei, versículo 5, capítulo 16, 2 Samuel, versículo 5. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Então a gente vê aqui Simei, ele era uma pessoa inconsequente. Ele quis fazer a justiça do homem. Ele pegou pedra e começou a tirar pedra no rei Davi. E só que Davi estava com a guarda à sua direita e à sua esquerda. Davi estava fortemente amparado pelos seus soldados. Mas mesmo assim, Simei faz isso. Atira a pedra no rei Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Então, até agora, o que nós estamos vendo? A justiça do homem. Lembra qual é o título da mensagem de hoje? A justiça do homem e a justiça e justificação de Deus. Então, Simei está fazendo o quê? A justiça do homem. Ele está dizendo: olha, eu vou atirar pedra em você. E muitas vezes a justiça do homem é inconsequente. Você perceba que Davi estava ali com a guarda à direita, a guarda à esquerda, e Simei faz isso. Às vezes a gente vê a pessoa, né, baixinha, pequenininha, né, fazendo justiça com as próprias mãos, né, de forma inconsequente. E Simei, ele faz isso. Tem um exército ao seu redor, ele sozinho, ele começa a atirar pedra contra Davi. Essa é a justiça dos homens. Você já passou em momentos em que a justiça dos homens, né, que é falha, acabou se arremetendo pedras contra você? Você consegue olhar nos olhos de pessoas que já te feriram, que já te apunhalaram pelas costas, que já falaram mal de você, que já te derrubaram, sabe? E você consegue olhar nos olhos dessa pessoa. De que forma você olha nos olhos dessa pessoa? Porque tem muito Simei andando por aí. A verdade é essa. Então, você vê aqui que os filhos de Zeruia também querem fazer justiça, né? Querem fazer justiça, que Abisai disse a Davi: corte a cabeça de Simei. Olha só. Então, Abisai também quer fazer a justiça do homem, quer cortar a cabeça de Simei. Não é, muitas vezes não acontece isso, né? As pessoas querem fazer a justiça dos homens, não é verdade? Querem ir lá e com as próprias mãos ferirem os outros, né? E com as próprias mãos, né? Fazerem mal aos outros, denegrirem a imagem dos outros, né? Fazerem fofocas, né? Arruinarem a vida dos outros. E Abisai faz isso. Por que permite que Simei faça isso com o rei? Deixa que eu vou lá e corte o pescoço de Simei. Sabe, tem muitas pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos.
E esse é o tema da mensagem de hoje. Não faça justiça com as próprias mãos, porque o homem é falho. O homem não sabe e não cabe ao homem fazer justiça. Pois bem, então, caminhando, né? Versículo 11, disse então Davi a Absai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, o sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixe-nos em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição, me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Versículo 13. Assim Davi e os soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. Esse tal de Simei insistia em fazer o mal, ele insistia em fazer justiça, a justiça do homem que é falha, sabe? O homem é falho em fazer justiça, o homem é falho em julgar, o homem é falho em fazer o mal, em retribuir o mal, sabe? Fazer o mal com as próprias mãos, sabe? Você tem... O que tem saído dos seus lábios, sabe, contra as pessoas? Você tem amaldiçoado as pessoas como Simei? Você tem falado mal das pessoas como Simei? Ou você tem feito, né, como Absai, né? Vamos cortar, vamos decidir logo isso daqui, sabe? Vamos aqui acabar logo com essa história aqui, vamos decidir fazer um mal físico, sabe? Para essas pessoas, né? Essas pessoas que eu soube que estão fazendo isso comigo, né? Tem gente que, infelizmente, não controla o estado de nervo, né? Quem sabe a Bíblia vai estar falando com você, Absai, aqui está dizendo, vou pegar a espada, deixa o Davi pegar a espada e cortar o pescoço de Simei, não é verdade? E Simei é aquele provocativo. Você conhece pessoas que provocam, né? Pessoas que provocam até você perder a cabeça, né? Tem pessoas desse jeito, que gostam de te provocar, que gostam de te tirar do sério, que gostam de ver você, sabe, raivoso, né? Perdendo ali a linha. Tem pessoas que parece que gostam de te provocar, né? E se não fizer isso, parece que não está satisfeito. Então, Simei jogava pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino. O rei chegou. Então, o que eu quero dizer para você hoje? Você vai chegar exausto, mas você vai chegar. Você vai chegar cansado ao seu destino, mas você vai chegar. Apesar das pessoas jogarem pedra em você, apesar das pessoas jogarem terra em você, apesar das pessoas quererem cortar o teu pescoço, apesar das pessoas, sabe, agirem de forma inconsequente e querendo mal para a sua vida, mas você vai chegar, continue caminhando, sabe, porque a justiça do homem é uma justiça falha, Esse é o primeiro tema que nós estamos abordando. Repare que a justiça do homem não impediu de Davi chegar, embora exausto, ao seu destino. É só você não desistir. Agora nós vamos ver o segundo tópico, a justificação de Deus. Agora nós vamos ver sobre a justificação de Deus. E a justificação de Deus, ela começa justamente quando Deus fala, né? Fala para Adão e Eva, né? Deus fala para Adão e Eva: olha, não coma do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando vocês comerem, vocês morrerão. E ali a Bíblia fala que a serpente, com poder de persuasão, acabou convencendo Eva de comer do fruto, e Eva foi e deu a Adão esse fruto para que Adão comesse. A Bíblia diz que Deus vinha, né, no jardim, quando soprava a brisa do dia. Lá em casa tem um corredorzinho, né? Tem um corredor, e eu coloco a cadeira bem ali, sabe? Porque ali passa um ventinho gostoso à tarde, sabe? Aí eu sento ali na cadeira, pego a Bíblia, né? Fico lendo, e aquele ventinho passa ali, uma coisa deliciosa. E a Bíblia nos fala que na brisa do dia, né? O Senhor veio pelo jardim,
veio e esconderam-se da presença do Senhor, Adão e Eva, né? E aí Deus perguntou, né? Chamou o homem, perguntou: onde está você? Aí disse: eu ouvi o teu passo no jardim, sabe? E fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Então a justificação de Deus, ela vem a partir do momento que Adão e Eva reconhecem que estavam nus, se esconderam de Deus, né? Reconhece esse erro, e Adão e Eva vão lá e pegam folhas de figueiras para se cobrir, porque eles chegaram à conclusão que estavam nus, pegaram folhas de figueira para se cobrir. E aí a justificação de Deus vem no versículo 20 do capítulo 3 de Gênesis. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então a justificação de Deus vem quando Adão e Eva, eles reparam que estavam nus, né? E essa nudez fez com que eles se escondessem de Deus. Eles quiseram resolver isso com folhas de figueira. Meu irmão e minha irmã, o pecado não se esconde, não se é perdoado de forma alguma, de outra maneira, a não ser através de Jesus Cristo. Adão quis colocar uma folha de figueira para tentar encobrir o pecado, não encobriu. Então o que Deus fez? Deus fez vestes de pele de animais. Então Deus foi, sacrificou um animal e fez roupas de pele de animais. Deus sempre quer o melhor para você. Você que está me ouvindo, sabe, me vendo, creia nisso. Deus sempre quer o melhor para você. Venha para Jesus. Venha para Jesus, sabe, em nome de Cristo Jesus. Não adianta folhas de figueira. Tem pessoas, o que são as folhas de figueira no dia de hoje? As boas obras, né? As pessoas acham que boas obras vão salvar, não vão. Você levantar um altar, né? São folhas de figueira, não vão salvar, não vão. É penitência, não vão salvar, não vão salvar. Eu estava na casa de saúde hoje, fazendo um exame, né? E aí quando eu estava saindo, aí conversei com a menina que atende lá, e ela soube do projeto que ela de futebol, de cesta básica. Aí no finalzinho, né, eu falei assim: dá uma cesta básica pra gente aí, pra gente alimentar. Ela falou: tem muita gente com fome, né? Eu falei: tem muita gente com fome, sabe? Mas ela falou: vou dar uma cesta básica. É só ir lá na igreja e dar uma cesta básica? Tem muita gente com fome. Sim, mas saiba que essa cesta básica não vai salvar a vida dela. Eu vou tentar falar isso com ela um dia. Mas sim, as pessoas estão colocando folhas de figueira, achando que isso vai resolver o problema do pecado. Não vai, não vai. Mas sim, Deus providenciou algo melhor, roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Vamos lá, outra coisa interessante sobre a justificação de Deus, é o que a gente vê em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Israel fica 400 e pouco anos como escravos, né, no Egito, e aí Deus manda as pragas, e a última praga, né, a praga relacionada ao primogênito, né? Então Deus diz o seguinte: vocês vão lá, né, sacrifiquem um cordeiro, mas esse cordeiro não pode ter mancha, não pode ter ferimento, né? E sacrifiquem esse animal, e aí vocês vão pegar o sangue dele e colocar nas vergas da porta, né, nos umbrais da porta. E daí vocês vão assar a carne desse cordeiro, vocês vão comer ervas amargas. Por que ervas amargas? Para lembrarem que um dia vocês comeram e sofreram no Egito. E pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque o fermento simbolizava o pecado. Só que tem um detalhe interessante: o sangue tinha que ser passado do lado de fora da porta, e não do lado de dentro, e nem no fundo do quintal também, e nem no fundo do quintal, porque não adiantava você passar o sangue no fundo do quintal, né, nos umbrais da porta da porta dos fundos, porque ali o anjo destruidor, ele só passaria e viria a porta da frente, não a porta dos fundos. Tem muita gente que quer levar uma fé como se
colocasse Jesus lá na porta dos fundos, como se estivesse escondendo Jesus, como se Jesus fosse a última coisa da nossa vida. Mas Jesus não é a última coisa da nossa vida, e ele não tem que ficar lá na porta do fundo, não. Perceba que o anjo ia passar, o anjo destruidor ia passar e olhar as portas que estariam com a marca do sangue na frente, as portas da frente e não as portas do fundo. Jesus tem estado nas portas do fundo ou ali nas portas da frente, como aquele que derramou sangue precioso na sua vida. Vamos lá, a justificação, outro assunto interessante sobre a justificação. A Bíblia nos fala que tanto o novilho, como o bode, ele iam ali ser imolado, e o sangue ele seria colocado sobre a tampa, sobre a tampa. Essa tampa ali ficaria em cima das duas tábuas da aliança, E uma coisa interessante também, assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro também, no altar, no lugar santíssimo, como na tenda do encontro, que está entre eles no meio das impurezas. Agora, olha que interessante, Estão falando do sumo sacerdote, que ele tinha que ir lá pegar o sangue, o sangue do bode imolado, do novilho imolado. Ele pegava o sangue, aspergia uma vez, depois aspergia 7 vezes, ali na tampa, que ficava sobre, as duas tábuas da aliança, e no lugar santíssimo, na tenda do encontro. Mas olha que interessante, ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Ou seja, o sumo sacerdote, Arão, ele tinha que fazer também o quê? A propiciação por si também. Olha só. Então Arão, ele fazia por ele também. Ou seja, porque o sumo sacerdote também era pecador. Então ele também fazia por si. Pois bem, então, quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, e Arão também pegava as pontas do altar e ali borrifava o sangue, pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então, primeiro o bode imolado, que teria que ser morto, e aí pegava o sangue e borrifava o sangue. E agora pegava o bode vivo. E aí Arão, o que ele fazia? Ele colocava as duas mãos sobre o bode vivo, confessava os pecados de Israel sobre o bode vivo, e em seguida enviará o bode para o deserto. Entendeu a diferença? O bode imolado era morto, juntamente com o novilho. O bode emissário era aquele bode que Arão colocava as mãos sobre ele, confessava os pecados de Israel, e emissário enviava ele para o deserto, nas mãos de um homem confiante. A gente vê aqui correio aqui em Pado, pertinho, ou seja, o correio volta e meia vai lá em casa, um emissário chega com o correio, às vezes é SEDEX, você tem que assinar e tudo. Então, o bode emissário era esse, que era enviado para o deserto, depois que Arão colocava as duas mãos sobre ele e confessava os pecados de Israel. Uma pessoa acompanhava esse bode, ok? Então, vamos caminhando sobre a justificação de Deus, já estamos chegando no final. E o Senhor diz em Josué capítulo 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvia dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então, Moisés, deixa como herança a lei para Josué, para que tudo fosse cumprido, mas para que tudo fosse cumprido, precisava ser lido e meditado. E aí, Moisés diz, seja forte e corajoso, Josué, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, a Bíblia nos fala, quando se entra na lei, a Bíblia nos fala que as consequências da obediência à lei e as consequências da desobediência à lei. Então, desse processo da lei, nós migramos para justamente o Novo Testamento, para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha que coisa maravilhosa. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou. Plenitude dos tempos foi quando? O tempo de Jesus, o tempo do nascimento de Jesus. Quem que enviou? Deus. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, quando a gente percebe que a proposta da justificação ela vem de Deus, porque foi Deus quem enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Essa migração da lei, que foi o último tópico abordado, até o nascimento de Jesus, morte e crucificação, ela fecha, eu gostaria de fechar em Romanos 3:21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Que coisa linda, né? Você consegue entender isso? Mas agora se manifestou. O que é manifestar, O que é manifestar? Algo que apareceu, Algo que apareceu e quer nos mostrar, sabe, uma coisa muito importante. E o que é importante é que agora se manifestou uma justiça. E que justiça é? Que provém de Deus. Uma justiça que provém de Deus. Então, essa justiça provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Essa justiça ela vem de Deus, mas agora se manifestou. E essa justiça é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quando nós começamos a pregar hoje sobre a justiça do homem e a justificação de Deus, nós vimos lá Davi perdendo o reinado, Davi sendo expulso, Davi com um exército, mas Simei no meio do caminho encara um exército que tinha soldados à direita e à esquerda de Davi, profere maldições, joga pedra em Davi, amaldiçoa Davi, joga areia em Davi, sabe? Quem sabe a sua vida está assim, sabe? Você só vê pedradas de tudo quanto é lado, você não consegue chegar no trabalho, a sua casa, sabe? Você está cheio de hematoma, de pedradas. Tem sido isso a sua vida, a tônica da sua vida. E aí, Absai fala para o rei, sugere para o rei: vamos cortar a cabeça de Simei. Essa é a justiça do homem. Vamos cortar a cabeça de Simei. Quem é Simei para enfrentar um exército e o rei Davi? Quem é Simei?
Então, Davi chegou ao seu destino, mesmo cansado e exausto. Então, se você tem sido apedrejado e areia, pó, e preste atenção, Simei, ele falou palavras más diante de um grande público. Quem sabe você ultimamente tem passado vergonha, sabe? Ou passou vergonha. Em tempos atrás aí, te humilharam diante de um grande público. Não carrega isso com você não. Não carrega isso com você não. Simei está aqui, humilhando um rei diante dos seus soldados, diante de um grande público, sabe? Então não deixe que isso tire a sua alegria de viver se te humilharam, sabe? Não carregue isso contigo não. Não carregue não, em nome de Jesus. Tire isso daí de você aí, põe do lado aí, segue a vida. Segue a vida, não se sinta humilhado não. Entrega para Deus. Portanto, quando a gente vê a justiça, por que eu estou falando isso? Porque a justiça do homem ela é assim, ela é falha, ela é maldosa. As pessoas falam mal de você por trás, é por justiça do homem, ela é maldosa, ela é falha. Então, a gente percebe, ao contrário disso, a justificação de Deus, quando Adão e Eva pecam e querem se cobrir com folhas de figueira, eu quero dizer, pecado não se cobre com folhas de figueira. Pecado se cobre com o sangue de Jesus. E Deus vai lá e faz roupas de peles de animais. Que Deus maravilhoso é o nosso. Você está cobrindo o seu pecado com o quê? Não esconda o seu pecado não. Confesse diante do Senhor. Portanto, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, eu estou lendo Romanos 3, 23. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Está vendo? Em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe, as pessoas que são ignorantes ainda, né, que não conhecem ainda, né, não conhecem a palavra, né? Então, Deus deixou os pecados, né, anteriormente cometidos impunes, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você, eu estou falando sobre justificação. Quem é que nos justifica? Olha só, presta atenção, versículo 26, capítulo 3. Mas no presente o que? Hoje, demonstrou a sua justiça. Onde é que está a justiça de Deus? A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que te justifica? Nós oramos, Pai, e agradecemos por essa noite. E se tem alguém, Pai, que está sendo apedrejado, e se tem alguém que tem sido exposto diante de uma multidão e não consegue tirar isso, esse fardo, Pai, que essa pessoa, em nome de Jesus, não carregue esse fardo e receba a alegria de viver. Que ela não se sinta mais envergonhada a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Também oramos, Senhor, para que uma folha de figueira, que a gente entenda que não é suficiente para tapar ali, cobrir a vergonha, como Adão e Eva chegaram à conclusão. Mas Deus providenciou pele de animais, assim como Deus providenciou, Pai, no presente, demonstrando a sua justiça,
a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você quer a justificação em Jesus, tenha fé em Jesus, porque a justiça do homem é uma justiça falha. Deus, se essa noite alguém quer entregar a vida a Jesus, porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas Ele quer ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E se essa pessoa quer ter fé em Jesus essa noite, que ela diga: Pai, eu quero crer em Jesus essa noite como meu justificador, como meu Salvador. E se tem alguém essa noite, Senhor, que quer dizer para Deus: Deus, são muitas pedradas na vida, mas eu quero que o Senhor me dê uma nova vida, Pai querido, e em nome de Cristo Jesus, a vergonha que eu passei, eu coloco no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém.